Beleza? Beleza, galera? Seguinte, vamos aqui para mais uma correção de química. Dessa vez nós vamos corrigir a prova do Enem de 2008. Sou o professor Jair e vamos começar. Olha aí, esse aluno é fantástico. E a prova de química de 2008, ela começa pela questão de número 5, que fala o seguinte: um jornal de circulação nacional publicou a seguinte notícia: choveu torrencialmente na madrugada de ontem em Roraima, horas depois de os pajés Caiapós, Mantil e Ucrite, levados de Mato Grosso pela FUNAI, terem participado do ritual de dança da chuva. Em Boa Vista, a chuva durou 3 horas em todo o estado e as previsões indicam que continuará pelo menos até amanhã. Com isso, será possível acabar de vez com um incêndio que ontem completou 63 dias e devastou parte das florestas do estado. Considerando a situação descrita, avalie as afirmativas seguintes. Nós temos aqui 1. No ritual indígena, a dança da chuva, mais que constitui uma manifestação artística, tem a função de intervir no ciclo da água. Meu querido. 2. A existência da dança da chuva em algumas culturas está relacionada à importância do ciclo da água para a vida. E 3. Uma das informações do texto pode ser expressa em linguagem científica da seguinte forma: a dança da chuva seria efetiva se provocasse a precipitação das gotículas de água das nuvens. Na realidade aqui, as 3 afirmativas estão corretas, né? Aqui ele afirma descrever o processo de forma científica, né? Caso ocorra, que tem a ver com o ritual e o ciclo da água, ele modificando o ciclo da água. E no outro, a existência da dança da chuva em algumas culturas está relacionada à importância do ciclo da água para a vida. Então, as 3 estão corretas. A alternativa que está relacionada nas 3 é o quê? A E. Nós temos a alternativa E. Beleza? Então, vamos para a próxima. Agora vamos para a questão de número 6. Os ingredientes que compõem uma gotícula de nuvem são o vapor de água e o núcleo de condensação de nuvens, o NCN. Em torno desse núcleo, que consiste em uma minúscula partícula em suspensão no ar, o vapor de água se condensa formando uma gotícula microscópica que, devido a uma série de processos físicos, cresce até precipitar-se como chuva. Na floresta amazônica, a principal fonte natural de NCN é a própria vegetação. As chuvas de nuvens baixas na estação chuvosa desenvolvem os NCNs aerosóis à superfície praticamente no mesmo lugar em que foram gerados pela floresta. As nuvens altas são carregadas por ventos mais intensos de altitudes e viajam centenas de quilômetros de seu local de origem, exportando as partículas contidas no interior das gotas de chuva. Na Amazônia, cuja taxa de precipitação é uma das mais altas do mundo, o ciclo de evaporação e precipitação natural é altamente eficiente. Com base a chegada em larga escala dos seres humanos na Amazônia, ao longo dos últimos 30 anos, parte dos ciclos naturais está sendo alterada. As emissões de poluentes atmosféricos pelas queimadas
na época da seca, modificam as características físicas e químicas da atmosfera amazônica, provocando seu aquecimento com modificação do perfil natural da variação da temperatura com a altura, o que torna mais difícil a formação de nuvens. Na Amazônia, o ciclo hidrológico depende fundamentalmente do ciclo hidrológico. Aí temos aqui a alternativa A, a produção de CO2 oriundo da respiração das árvores. Lógico que não, né? Da evaporação e da transpiração e da liberação de aerosóis que atuam como NCNs, com certeza. Então tem bastante evaporação lá, evapotranspiração das plantas, né? Dos rios também. E a precipitação alta daquela região também é por causa dos NCNs, desses núcleos de formação de nuvens aqui. Eles ajudam a precipitar no local lá. Então, alta umidade e esses núcleos favorecem a formação de nuvens, de chuva, né? B ou C, das queimadas que produzem gotículas microscópicas de água. Não, aí vocês estão de brincadeira, né? Das nuvens de maior altitude que trazem para a floresta NCNs produzidos a centenas de quilômetros em seu local de origem. Também não. Da intervenção humana mediante ações que modificam as características físico-químicas da atmosfera da região. Não. A característica que influencia nas chuvas lá é a elevada evaporação e a existência desses NCNs, desses núcleos que, vamos dizer assim, aglutinam as moléculas de vapor de água ali, condensando e formando as gotículas. Quando chegar num tamanho propício, elas precipitam na forma de chuva. Então, vamos para a próxima. Questão de número 18. A China comprometeu-se a indenizar a Rússia pelo derramamento de benzeno de uma indústria petroquímica chinesa no rio Songhua, um afluente do rio Amur, que faz parte da fronteira entre os dois países. O presidente da Agência Federal de Recursos de Água da Rússia garantiu que o benzeno não chegará aos dutos de água potável, mas pediu à população que fervesse a água corrente e evitasse a pesca no rio Amur e seus afluentes. As autoridades locais estão armazenando centenas de toneladas de carvão, já que o mineral é considerado eficaz absorvente de benzeno. Levando-se em conta as medidas adotadas para a minimização dos danos ao ambiente e à população, é correto afirmar que nós temos as alternativas aqui, né? Levando-se em conta a alternativa A. O carvão mineral, ao ser colocado na água, reage com o benzeno, eliminando-o. Não, ele não vai reagir, ele vai absorver, tá? Então ele não vai reagir. O benzeno é mais volátil que a água e por isso é necessário que esta seja fervida. Aqui está correto, por isso que ele recomendou isso, né? C. A orientação para se evitar a pesca deve-se à necessidade de preservação dos peixes. Não, deve-se à necessidade que os peixes vão se contaminar com o benzeno, porque o benzeno ele fica no tecido adiposo do peixe, né? Então ele se mantém ali, aí é complicado. Aí você vai consumir o peixe com benzeno, aí não dá, né? O benzeno não contaminaria os dutos de água potável, porque seria decantado naturalmente no fundo do rio. Não, senhor. Ele é menos denso, então ele vai ficar ali meio que na superfície, né? A poluição causada pelo derramamento de benzeno da indústria chinesa ficaria restrita ao rio Songhua. Não, senhora. Na própria reportagem aqui que ele
também atingiria os seus afluentes, né? Quer dizer, os rios que estão ligados a ele. Então, alternativa B. A próxima, então, de número 22 e 23, tem esse texto relacionado aí. E ele fala o seguinte: o diagrama abaixo representa de forma esquemática e simplificada a distribuição da energia proveniente do Sol sobre a atmosfera e a superfície terrestre. Na área delimitada pela linha tracejada são destacados alguns processos envolvidos no fluxo de energia na atmosfera. Aí vamos ver se a gente consegue enxergar o desenho aqui. Calma aí. Então eu tenho atmosfera, aqui embaixo a superfície. Aí no 1 aqui, energia refletida pela superfície para as nuvens e pelo ar. Então parte da energia refletida já aqui na atmosfera, né? Radiação solar incidente, 100%. Parte dela já é refletida na atmosfera. Parte dela vem aqui para a superfície. E parte dela é aqui, ó, no 2 aqui. Radiação solar absorvida diretamente pela atmosfera, 20%. Radiação absorvida pela água e pelo CO2 na atmosfera, 14%. Energia carregada para cima pela convecção, 6%. Então, energia irradiada para o espaço pela atmosfera, 64% aqui. E esse 5 aqui, ó, energia carregada para cima na forma de vapor de água, 24%. Aí tem aqui, ó, energia irradiada para o espaço pela superfície, 6%. Com base no diagrama acima, conclui-se que a maior parte da radiação incidente sobre o planeta fica retida na atmosfera. Não, senhora. Grande parte ela está aqui na superfície. Certo? A quantidade de energia refletida pelas nuvens e pelo solo é superior à absorvida pela superfície. Não, senhor, a absorvida pela superfície é maior do que a refletida aqui, ó. Aqui eu tenho só 30%, os outros 70% tá aqui, ó. Aqui embaixo. A atmosfera absorve 70% da radiação solar incidente sobre a Terra. Não, senhor. A atmosfera ela absorve 20%. Radiação solar absorvida diretamente pela atmosfera, 20%. Mais da metade da radiação solar que é absorvida. Então essa aqui é verdade. Grande parte da radiação é absorvida. Mais da metade. Só 30% aqui é refletida, cerca de grande parte ela é absorvida. Então a D está correta. A quantidade de radiação emitida para a atmosfera aqui, ó, é 104%. Já emitida pela superfície, 6%. Então aqui é falso também. Então, é bem maior a quantidade de radiação emitida pelo espaço pela atmosfera do que pela superfície. Então, a alternativa D está correta. Vamos para a próxima. Então, de número 23. A chuva é o fenômeno natural responsável pela manutenção dos níveis adequados de água dos reservatórios das usinas hidrelétricas. Esse fenômeno, assim como todo o ciclo hidrológico, depende muito da energia solar. Dos processos numerados no diagrama, aquele que se relaciona mais diretamente com o nível dos reservatórios de usinas hidrelétricas é o de número. A gente tem que voltar lá no desenho. Então aqui a energia está sendo irradiada no 1 aqui, da atmosfera mais alta, direto de novo para o espaço. No 2, ela está sendo aqui absorvida pela atmosfera. No 3 aqui, absorvida pelo gás carbônico da atmosfera.
e pela água, pelo CO2. No 3, energia carregada para cima por convecção. E no 4, energia carregada para cima por formação de vapor d'água. Olha! Então, esse 5 aqui, ó, mais forte aqui, ele está sendo carregado para cima para produção aqui de vapor d'água, na evaporação da água. Olha que legal. Então é o seguinte, o 5 é o que tem a ver com a chuva aqui, ó, o fenômeno natural responsável. Então, nós temos a alternativa E. Tá vendo? Agora a questão de número 26. Um dos insumos energéticos que volta a ser considerado como opção para o fornecimento de petróleo é o aproveitamento das reservas de folheiros pirobetuminosos, mais conhecidos como xistos pirobetuminosos. As ações iniciais para a exploração de xistos pirobetuminosos são anteriores à exploração de petróleo. Porém, as dificuldades inerentes aos diversos processos, notadamente os altos custos de mineração e de recuperação de solos minerados, contribuíram para impedir que essa atividade se expandisse. O Brasil detém a segunda maior reserva mundial de xisto. O xisto é o mais leve que os óleos derivados de petróleo. Seu uso não implica investimento de troca de equipamentos e ainda reduz a emissão de particulados pesados que causam fumaça e fuligem. Por ser fluido em temperatura ambiente, é mais facilmente manuseado e armazenado. Olha que beleza. A substituição de alguns óleos derivados do petróleo pelo óleo derivado do xisto pode ser conveniente por motivos. Substituição do petróleo pelo xisto, vamos ver. A. Ambientais. Devido à exploração do xisto, ocasiona pouca interferência no solo e no subsolo. Não, senhor, a gente viu que causa bastante interferência no solo, né? No subsolo, degradando ele. Esse é o problema. Técnicos. A fluidez do xisto facilita o processo de produção do óleo, embora o seu uso demande troca de equipamentos. Bom, também não, né? C. Econômicos. É baixo o custo da mineração e da produção do xisto. Não, acho que não. Também é alto também. D. Políticos. A importação de xisto para atender o mercado interno ampliará alianças com outros países. Não, você viu que ele mesmo falou que nós temos a segunda maior, vamos dizer assim, quantidade de xisto, né? As idas de xisto. E estratégicos. A entrada do xisto no mercado é oportuna diante da possibilidade de aumento dos preços do petróleo. Isso aqui é verídico, né? Ele é estratégico. Por quê? Porque dependendo do preço do petróleo, vai compensar mais extrair xisto do que petróleo, né? Tem o problema ambiental também. Ele é estratégico, mas só que tem um problema ambiental que ele cita aqui no texto também. No caso da degradação do solo, né? Quer ver? Bem aqui, ó. Notadamente os altos custos de mineração e de recuperação de solos minerados. Então, a alternativa E está correta, apesar dos problemas ambientais. Vamos para a próxima questão de número 27. O potencial brasileiro para gerar energia a partir de biomassa não se limita a uma ampliação do pró-álcool. O país pode substituir o óleo diesel de petróleo por grande variedade de óleos vegetais e explorar a alta produtividade das florestas tropicais plantadas.
Além da produção de celulose, a utilização da biomassa permite a geração de energia elétrica por meio de termoelétricas a lenha, carvão vegetal ou gás de madeira, com elevado rendimento e baixo custo. Cerca de 30% do território brasileiro é constituído por terras impróprias para a agricultura, mas aptas à exploração florestal. A utilização de metade dessa área, ou seja, de 120 milhões de hectares para a formação de florestas energéticas, permitiria produção sustentada do equivalente a cerca de 5 bilhões de barris de petróleo por ano, mas que o dobro do que produz a Arábia Saudita atualmente. Para o Brasil, as vantagens da produção de energia a partir da biomassa incluem. Nós temos aqui as alternativas, né? Alternativa A: implantação de florestas energéticas em todas as regiões brasileiras com igual custo ambiental e econômico. Não, cada região vai ter um custo econômico e ambiental diferente. Tem regiões que você não consegue plantar determinadas variedades de planta. Tem regiões que é mais difícil você fazer o transporte e o manejo dessas árvores aí que são plantadas, então ela é falsa. B: substituição integral por biodiesel de todos os combustíveis fósseis derivados do petróleo. Isso aqui é inviável, porque o diesel é um tipo de combustível, né? Só que cada motor tem a sua especificidade. Então, eu tenho vários tipos derivados de petróleo. Eu tenho a gasolina, tenho o querosene, eu tenho vários tipos de derivados de petróleo que cada um vai ter a sua utilidade. Não tem como eu substituir tudo por biodiesel. C: formação de florestas energéticas em terras impróprias para a agricultura. Isso aqui sim, se aquela terra ali não é própria para a agricultura, mas eu consigo fazer essas florestas energéticas, melhor dos sinais, né? Melhor dos cenários. Então a C está correta. D: importação de biodiesel de países tropicais, em que a produtividade florestal seja mais alta. Não, a gente consegue produzir aqui. O nosso país é tropical também. O próprio texto ele cita isso, né? Regeneração das florestas nativas em biomas modificados pelo homem, como o Cerrado e a Mata Atlântica. Então, aqui também, pelo amor de Deus, né? Regeneração das florestas nativas em florestas nativas, né? Não em biomas modificados pelo homem. Agora, tem áreas que já estão degradadas que a gente consegue, às vezes, não utilizar para agricultura, mas para essas florestas energéticas aqui. Ali eu não vou ter floresta nativa. Então, alternativa C. Questão de número 29. A biodigestão anaeróbia, quer dizer, sem a presença de oxigênio, né? Ou baixa presença de oxigênio, que se processa na ausência de ar, permite a obtenção de energia e materiais que podem ser utilizados não só para fertilizante e combustível de veículos, mas também para acionar motores elétricos e aquecer recintos. Ele tem esse esqueminha aqui, né? Do biodigestor. Digestor aqui. Ele está fazendo aqui, produzindo os gases. Aí tem um gerador. Ele é utilizado aqui para aquecer, utilizado em veículos, produção de energia elétrica. Pode ser utilizado para produção de energia elétrica. Pode ser utilizado para fertilizantes. Aí ele reaproveita o que? O substrato de resíduos orgânicos, tanto de provenientes da casa, né, resto de alimentos, ou de vegetais, de animais também.
animais ou também de restos de plantação também, né? Ou mistura deles, fazendo o substrato que vai ir para o biodigestor, que vai produzir esses gases que vão ser reaproveitados. O material produzido pelo processo esquematizado acima é utilizado para a geração de energia. E e vamos ver aqui eles falam nas alternativas. Biodiesel? Não. Pelo biodigestor, você não produz biodiesel, pelo amor de Deus, né? Obtida a partir da composição da matéria orgânica? Não. Metano? Sim. Biocombustível utilizado em diferentes máquinas? Correto. Faz aqui, ó, o biodigestor, ele degrada a matéria orgânica e produz metano. Esse metano é reaproveitado nesses outros processos aqui. Etanol? Não, o biodigestor não produz etanol. O etanol é feito da fermentação, não da biodigestão. Metanol? Também não. Também pela fermentação, que além das aplicações mostradas no esquema, não. Então nós temos a alternativa B. Vamos para a próxima. Então, de número 43. Defende-se que a inclusão de carne bovina na dieta é importante por ser uma excelente fonte de proteínas. Por outro lado, pesquisas apontam esses como o risco de doenças cardiovasculares, devido aos teores de colesterol e de gordura. Há quem decida substituí-la por outros tipos de carne, como a de frango e a suína. O quadro abaixo apresenta a quantidade de colesterol em diversos tipos de carne crua e cozida. Aí, se você prestar atenção aqui, tem várias carnes. Carne de frango, tem dois tipos aqui, branca, escura, sem pele, pele de frango, carne suína, bisteca e o toucinho aqui, ó, suíno também, né? Mais a parte da pele ali, né? Carne bovina, contra filé e o músculo. Aí aqui, se você olhar, ela crua tem uma quantidade de colesterol menor do que ela cozida, né? Agora, por que isso acontece? Quando você cozinha carne, você está ali eliminando os líquidos, né, no cozimento. Quando você diminui a quantidade de água ali, de líquidos ali, vai ter só a parte mais sólida, né? Consequentemente, acontece o seguinte. Se eu pegar a mesma quantidade em gramas, como eu tirei água, então eu vou ter uma maior quantidade de colesterol por grama ali daquele alimento. Por isso que tem um valor maior do que ele cru. O cozido tem um valor maior do que ele cru em miligramas por 100 gramas daquele alimento. E vamos ver aqui as alternativas. Ele pergunta, é correto afirmar que se afirma em... Aí, vamos ver aqui os verdadeiros e falsos. O risco de ocorrerem doenças cardiovasculares por ingestões habituais da mesma quantidade de carne é menor se esta for carne branca de frango do que se for toucinho. Ó, carne branca de frango. Vamos pegar aqui o toucinho aqui, ó. Não, ó, tem mais colesterol aqui no frango do que no toucinho, tá vendo? Então tem mais colesterol na carne branca do que no toucinho. Ai, meu Deus. Calma aí que desliguei aqui, tem que tirar. Que droga, hein, meu? Boa.
certo? Então, essa daqui, ela é falsa. Por quê? Porque a carne, olha só, a mesma quantidade de carne é menor se for carne branca de frango do que se for de toucinho. Ó. Carne branca de frango tem uma quantidade maior de colesterol do que de toucinho, então é falsa. 2. Uma porção de contrafilé cru, nós temos aqui, ó, contrafilé possui aproximadamente 50% da sua massa constituída de colesterol. Não, isso é mentira. 50% é porque esse 51 aqui confunde, mas não é. 51 miligramas em 100 gramas, então não é 50% da massa, tá? Confunde, né? É feito justamente para isso. Esses caras são sem vergonhas, né? Não é falsa. 3. A retirada de pele de uma porção cozida de carne escura de frango altera a quantidade de colesterol a ser ingerida. Com certeza. Agora, por quê? Porque olha só, pele de frango, olha o colesterol da pele de frango. Se você retira a pele, olha como é que vai aqui, ó, sem pele, ó, dele cru. Diminui muito a quantidade de colesterol. Viu só? Então isso aqui é verdadeira. 4. A pequena diferença entre os teores de colesterol encontrados no toucinho cru e no cozido indica que esse tipo de alimento é pobre em água. Então, vamos ver, ó. 54 miligramas e 56. Uma diferença de 2 miligramas. E é verdade, quando você pega o toucinho é o quê? Aquela parte mais da pele ali, né, do porco. Vai ter a camadinha de tecido adiposo e a pele ali a gente faz o toucinho, né? Então, é verdade, aquela parte tem muito pouca água em relação a um músculo, por exemplo, a um outro órgão do porco. Então, é verdade. A questão que eu tenho a 3 e a 4 como verdadeira é a alternativa E. E acabamos aqui, meus queridos. Olha só. Provinha de química, para vocês verem, não teve nenhuma questão com cálculos, gente. Prova de 2008 não teve questões relacionadas com cálculos em química, diferente das provas atuais, né? Então, eram provas muito voltadas ao meio ambiente, principalmente efeito estufa e essas coisas, né? Vê como mudou bastante as provas recentes. Então, até a próxima, né? Nós ficamos por aqui, meus queridos. Ficamos por aqui. Penso que se vocês gostaram aí da resolução, acompanhem as outras correções também. Nós estamos em 2008, vamos começar de 2009 até chegar na atual. Olha, tem bastante prova para corrigir ainda. Então, tchau, tchau. Se inscrevam aí no canal, curtam aí. Professor Jair.